Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre fusos horários, um assunto também dentro da cartografia. Na sequência das nossas aulas, nós estamos na aula 05. Fusos horários é um tema bem comum em vestibulares, nas nossas provas na escola, mas não é tão comum no Enem. No entanto, não vamos dar sopa para o azar e vamos estudar também fusos horários, que é um assunto até bem interessante. Fusos horários só ocorre por conta do movimento de rotação da Terra, que à medida que a Terra vai girando no seu próprio eixo, as horas irão se alterando durante todo o percurso no nosso planeta. Antes, não existia essa necessidade de criar ou estabelecer fusos horários. Tanto é que algumas localidades próximas umas das outras, isso antigamente, na Idade Média, na Idade Moderna, até muito antes disso, era estabelecido só pela hora do Sol. Então, muitas localidades, até mesmo próximas, tinham horários diferentes. No entanto, no século XVIII, mais precisamente século XIX, com as grandes revoluções, a invenção do trem, a vapor e outros meios de locomoção bem mais rápidos nos anos seguintes, as pessoas estavam começando a se deslocar mais rapidamente. Então, não ficar meio sem sentido você sair da sua localidade agora, daqui a pouco tempo o horário já muda. Então, acabava criando uma confusão enorme. Tanto é que, em 1883, um grupo de pessoas da geodésia se encontraram em Roma, na Itália, para estabelecer fusos horários, ou seja, grandes faixas de terra deveriam ter a mesma hora que locais próximos. Então, grandes porções, determinada hora, passou outra grande porção de terra, determinada hora. E foi estabelecida que seria a partir das longitudes. Como já era bem conhecido já o estudo das longitudes, movimento e rotação da Terra, foi estabelecido que nós teríamos 24 horas. E como, imaginando que a Terra é uma esfera, tem 360 graus, só foi fazer essa divisão simples de 360 dividido por 24. Portanto, dá um total de 15 graus para cada fuso horário. Então, nós temos aqui a Terra, portanto, foi dividida em 24 fusos horários, tendo a esfera 360 graus dividido por 24, nós temos, portanto, que cada fuso são 15 graus de longitude para oeste e para leste, que nós vamos ver aqui nas imagens posteriores. Então, os fusos foram estabelecidos dessa forma lá no encontro em Roma. E foi estabelecido no ano seguinte, em 1884, que o fuso central seria o meridiano de Greenwich, que a partir dele iriam estabelecer os horários do mundo inteiro. Então nós temos aqui 15 graus, 15 graus, cada faixa dessa é um fuso e cada faixa dessa tem 15 graus de longitude, tanto para leste quanto para oeste. E uma coisa que vocês já podem observar aqui, até em muitas aulas que vocês assistem, vocês têm na escola, é que quando a gente vai contar os fusos horários, sempre para a direita os fusos ou as horas aumentam. Em compensação, para a esquerda as horas irão diminuir. O Brasil, nós temos 4 fusos horários. Fuso 1, 2, 3, é o 4, na verdade, 1, 2, 3, 4. Que nós vamos ver em outras imagens mais precisamente. Então, o Brasil está à esquerda do meridiano de Greenwich. Por isso que quando a gente vai falar sobre o fuso horário brasileiro, a gente fala fuso menos 3, fuso menos 4 e assim sucessivamente. Então, os fusos a partir da meridiano de Greenwich são chamados de fusos menos 1, menos 2, menos 3 até o menos 12. Do outro lado, nós temos aí os fusos que vão aumentando, como por exemplo desses países como na China e tantos outros países pelo mundo. Então, para a direita as horas aumentam, para a esquerda as horas diminuem. Só que começou a aparecer alguns probleminhas. Determinados países
e administrações políticas tinham, às vezes, dois fusos horários. Imaginando aqui na parte do Nordeste, que vai pegar alguns estados, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nós temos um fuso. Esse fuso que vai passar por cima desses estados que eu mencionei é o chamado fuso teórico. Só que por conta que algumas localidades deveriam ter dois horários diferentes, foi estabelecido o fuso prático. O fuso prático, portanto, é esse contorno que nós estamos observando aqui, para colocar essa porção e essa no mesmo fuso horário. Tanto é que nós estamos aqui no Brasil, no horário de Brasília é considerado o fuso menos 3, porque menos 3. Então lá, nós estamos meridiano de Greenwich, 1, 2, 3. Então aqui temos o fuso menos 1, fuso menos 2 e o fuso menos 3. E nós estamos aqui dentro, e senão essa parte nordeste estaria no fuso menos 2 e no fuso menos 3. Coisa, imagine, você está num estado, em uma determinada cidade, está com 7 horas da manhã. Passa para o outro, está 6 horas da manhã. Então criaria uma certa confusão dentro dos estados, ou até mesmo propriamente dentro do país. Tanto é que alguns países do mundo, como a gente pode observar aqui, no caso a China era para ter 3 fusos horários, mas foi estabelecido para eles que prefeririam ficar no mesmo fuso, portanto é a mesma hora para o país inteiro. Se o Brasil adotasse, por exemplo, isso, tanto é que já teve algumas reformulações dos fusos brasileiros, acabaram não gostando tanto, mas imagine, ser 5 horas no Brasil para todo o país. Então 5 horas para o Nordeste é uma coisa, 5 horas para o Acre é algo totalmente diferente. Imagina as pessoas terem que começar a trabalhar 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, o sol já está bem forte aqui no Nordeste. Compensação, 8 horas da manhã aqui para o Nordeste, lá no Acre, ainda o dia está amanhecendo. Então nós temos, para a direita as horas aumentam, para a esquerda as horas diminuem. No entanto, alguns países acabam estabelecendo uns fusos um pouco diferenciados, como nós temos aqui. Na Venezuela, eles adotam o fuso menos 4 horas e meia, não é algo fechado, tipo 4. Assim também a Índia acaba adotando o fuso mais 5 horas e meia, e não acaba adotando 5 horas. Então, alguns países acabam tendo fusos horários meio quebrado. Isso daí é regra de cada um, mas de modo geral nós temos esses fusos horários para facilitar. Uma outra coisa bem curiosa que nós temos é o chamado linha internacional de data. Essa linha internacional de data é o que está no chamado contra-meridiano de Greenwich. Se o meridiano de Greenwich, que é essa linha aqui, que vai estabelecer os horários, a linha do outro lado do planeta nós chamamos de contrameridiano. E nesse contrameridiano é onde ficou definido que seria a mudança de datas. Se em 1883 foi estabelecido os fusos horários, 1884 algumas novas regras, e em 1884 também foi estabelecido que deveria ter um lugar específico onde deveria iniciar as datas. E esse lugar que encontraram foi no Oceano Pacífico, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Então nós temos aqui o contrameridiano de Greenwich e nós temos a linha internacional de data. Isso significa que uma parte da linha é uma data, na outra parte da linha é outra data, mesmo estando em localidades muito próximas. Uma coisa que nós vamos observar aqui aqui é aquela data, aquela linha que nós vimos ali. Um lado vai ser um dia, no outro lado vai ser o outro. Nós falamos que o dia começa no Oriente. Portanto, tanto é que nós chamamos essa parte do Oriente, do Japão, China e outros países aqui, nós chamamos de terras do sol nascente, onde o sol nasce primeiro. Você pode utilizar também onde a data se inicia. Portanto, a nova data se inicia nessa parte aqui do Extremo Oriente. Então,
Para a direita, as horas estão adiantadas. O dia também estão adiantado. Ou seja, para leste estão adiantados. Em compensação, do outro lado para cá, para o oeste, as horas estão atrasadas. Então, aqui nessa área, o dia começa primeiro do que aqui no Brasil. E tanto é que a gente observa, quando está no dia 31 de dezembro, e a gente chega aqui meio-dia, aqui no Nordeste, que nós vamos lá almoçar e vai assistir um pouco de televisão, aí já mostra. Comemoração do Ano Novo na Austrália, comemoração do Ano Novo na China, no Ano Novo no Japão, porque lá as horas como estão adiantadas e o dia começa primeiro, mesmo aqui sendo meio-dia, é sinal que lá é meia-noite, uma hora da manhã, 2 horas da manhã, então lá já amanheceu, lá já é um novo dia, já é uma nova data. Em compensação aqui, meio-dia, dia 31 de dezembro, aqui meia-noite, dia 1º de janeiro. Então, para o Brasil chegar ao dia 1º de janeiro, vai ter que a Terra rotacionar e as horas vão mudando, se alterando até o Brasil chegar. E meia-noite, portanto, chegar a um novo dia, que seria o dia 1º de janeiro. Uma coisa bem curiosa. Então, aqui onde nós estamos é que a data se inicia, seria o domingo, e aqui é o sábado. Para esse sábado aqui se transformar em domingo, a Terra tem que rotacionar as suas 24 horas, seus 360 graus. Então você pode perguntar, professor, então, se eu estiver numa cidade B e o meu amigo estiver na cidade A, olha, você imagina aqui, se está dia 30, aqui será dia 30 de dezembro, aqui dia 31 de dezembro. Quando chegar dia 1º de janeiro, você passa a ser dia 31 de dezembro. Então eu posso dizer, então o meu amigo que mora nessas ilhas do outro lado da linha já está comemorando Ano Novo. E eu vou ter que demorar 24 horas para comemorar Ano Novo? É isso mesmo, viu? 24 horas depois do seu amigo já está lá de ressaca, já passou a ressaca, você vai comemorar o Ano Novo. Mas o seu amigo é muito espertinho. Ele comemorou o Ano Novo aqui, pegou um barquinho, passou e foi lá para sua ilha, para a ilha onde o seu amigo, onde você mora. Então ele saiu aqui, comemorou dia 1º de janeiro, já está lá o dia amanhecendo, aí vai para o outro lado. Chega lá de tardezinha mais ou menos e vai comemorar. Vai chegar lá dia 31 de janeiro e vai o 31 de dezembro vai comemorar de novo o Ano Novo aqui. Então quem está desse lado, que nesse caso seria essa parte aqui, passou para outra linha um dia anterior. Se tiver desse lado de cá, passou para a linha de cá, aumenta um dia. Então se você que completa anos, se você completa anos dia 4 de março, por exemplo, e aqui ainda é dia 3, se quiser completar anos, vai para o outro lado, porque o outro lado já é dia 4, enquanto que aqui ainda continua sendo dia 3. Para chegar dia 4, ele vai ter que rotacionar totalmente, a Terra vai fazer a sua rotação e completar. Mas sempre lembrando, quando aqui chega dia 4, aqui já é 5. Quando aqui é 5, cá já passa a ser 6. Então, é algumas coisas curiosas que tem nos fusos horários. Então nós temos aqui uma forma mais detalhada de algumas ilhas das Polinésias, Polinésia Francesa, por exemplo. Ou aqui Tonga, né? Tonga e a Samoa Americana. Você estando em Tonga, passando para cá, ou no Tahiti, por exemplo. Então, Tahiti, quer ir para Tonga, aumenta um dia, porque você passou para a esquerda. Se está em Tonga e quer para o Tahiti, você diminui um dia, porque o Tahiti está aqui, Tonga está aqui. Então, para o Tahiti completar um dia, vai ter que todas essas horas passarem e chegar e completar lá as 24 horas.
Nós temos aqui uma pequena atividade, uma questão que caiu no Enem em 2002. Vamos lá tentar responder. O mercado financeiro mundial funciona 24 horas por dia. As bolsas de valores estão articuladas, mesmo abrindo e fechando em diferentes horários, como ocorre com a bolsa de Nova York, Londres, Pequim e São Paulo. Todas as pessoas que, por exemplo, estão envolvidas com exportações e importações de mercadorias precisam conhecer os fusos horários para fazer o melhor uso dessas informações. Então vamos lá, Bolsa de Valores vai abrir determinado horário e as pessoas têm que saber um pouco sobre linha internacional de data e precisa saber também sobre os fusos horários, para tentar ver qual horário que as bolsas irão abrir. Continuando, a pergunta agora. Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 9 horas da manhã e que o investidor que está em Porto Alegre pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e as sequências em que as informações obtidas estão corretas na alternativa. Quando olhei essa questão, eu observei uma coisa bem curiosa. Nós temos aqui as perguntas, as alternativas. E todas as alternativas você pode perceber que o horário está fixo. Por exemplo, Pequim, aqui, 20 horas. Pequim, 20 horas. Pequim aqui, mais uma vez, 20 horas, 20 horas e 20 horas. Então, uma coisa que eu sei, Pequim, são 20 horas. Para essa questão, a gente precisa saber sobre fusos horários, linha internacional de data e saber a localidade de determinados lugares. Sabendo, talvez, a localidade seria mais fácil para resolver do que sabendo até o próprio fuso horário. Então, falou Pequim. Pequim é esse. É essa área aqui. Aqui é Tóquio. Mas não tem opção para o Tóquio. Todos têm Pequim, Nova York e Londres. Só quer saber 3 localidades em todas as alternativas. Foi isso que eu observei logo de imediato quando eu peguei a questão. Então nós temos Pequim, o outro Nova York é aqui, e o outro Londres está aqui. Quer saber apenas qual é a sequência do horário e a sequência das cidades em que o observador que está em Porto Alegre, aqui no Brasil, ele quer qual o horário que ele está em Porto Alegre está abrindo a bolsa de valores naquele determinado país. E uma coisa bem interessante que nós temos é a linha internacional de data aqui, fixando. Aí falou em sequência, falou em fixar sequência, em que horário vai abrir. E aqui já está fixada a linha internacional de data. Então, a sequência que deve ser, primeiro, o país que vai abrir a Bolsa de Valores, no dia seguinte, é onde tem a terra do sol nascente, ou seja, no Oriente. Então, o primeiro país tem que ser Pequim. Melhor, o primeiro país, China. A primeira cidade, Pequim. Aí nós já temos 2 opções que pode ser a verdadeira. Alternativa A e alternativa C. Então, Pequim e Pequim. A Terra continua girando. Próxima cidade, Londres. Então, Pequim, Pequim. Aí aqui já tem Nova York, cancela, Londres. A próxima cidade seria, nesse caso, aqui Porto Alegre, mas na alternativa não tem Porto Alegre. Na sequência seria Nova York. Então, a alternativa que nós temos é essa. Pequim, Londres e Nova York. Essa é a sequência, por conta da linha internacional de data. A Terra vai girando, por exemplo, Pequim está aqui, mas a Terra continua a girar, aí vai chegando às outras localidades. Como o dia começa no Oriente, na Terra do Sol Nascente, então essa daqui é a primeira. Depois Londres, para depois chegar, neste caso aqui, Nova York. Os fusos horários brasileiros. Eu já antecipei um pouquinho, nós temos 4 fusos horários, mas vamos comentar. Como é hoje, então o Brasil hoje existe 4 fusos horários. O fuso horário primeiro do Brasil é esse, o de Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha, que são os arquipélagos que, nesse caso, pertencem a Pernambuco. É o fuso -2, relacionado ao meridiano de Greenwich. Nós temos o fuso -3, que é o de Brasília, o fuso -4, que é dessa grande área do centro-oeste e do norte, e o fuso -5, que é uma parte do Amazonas com o Acre. Se pretendia fazer algumas alterações, tirando aquele fuso lá do Acre, para colocar assim. Só que as pessoas não gostaram muito não, porque os cidadãos, quem era do Acre, começaram a questionar que
iria mudar totalmente a vida deles. Imagine, é como se fosse um horário de verão permanente. Para sempre você ia ter aquele horário meio adiantado. Mas foi estabelecido que os fusos tornariam esse. Veja aí, o fuso teórico, onde passaria aí? Sergipe, Alagoas, como eu comentei no instante. Mas o fuso prático é esse daqui, que vai dar uma praticidade aos locais. Mais uma vez, ó, ele precisa contornar e encaixa totalmente o estado lá dentro, a não ser que seja um estado muito grande, como é o caso do Pará. Então acabou ficando dessa forma aqui. Horário de verão, como todos já sabem, nós não temos mais no Brasil, o presidente Bolsonaro acabou retirando. No início do horário de verão, ainda eu lembro, eu peguei algumas vezes, mesmo morando aqui em Sergipe, nós já tivemos horário de verão, mas durou pouco tempo e acabou tirando. Acho bem necessário, já que o horário de verão, a ideia que se tem para ele, que se tinha na verdade, muitos países têm. O Brasil adotou e ficou durante muito tempo. A ideia que se tem para o horário de verão é que a programação da televisão, o seu trabalho, vai tudo ser mais cedo. Então você, por exemplo, se você sai da escola às 5 horas da tarde, às 17 horas, no horário de verão é como se você estivesse saindo às 4 horas. Então você vai aproveitar mais horas de sol. Aproveitando mais horas de sol, você vai demorar mais a acender a luz em casa, utilizar os eletrodomésticos, poderá sair para passear, então vai economizar energia. Só que não estava economizando como pretendia ser. Então, por ser desvantajoso, era mais prejudicial do que poderia contribuir. Então foi retirado o horário de verão. Nós temos aqui uma outra questão para finalizar a nossa parte de fusos horários. É uma questão bem tradicional sobre fusos horários. Nós temos aqui o mapa do Brasil com os 4 fusos aqui. Aí nós temos, analise o mapa dos fusos horários a seguir. Supondo que um passageiro saia às 7 horas da manhã de Fernando de Noronha, em Pernambuco, com destino a Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Então nós temos Fernando de Noronha. São as ilhas que ficam aqui. Infelizmente esse mapa não deu Fernando de Noronha, não colocou. Mas colocou Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Então, Fernando de Noronha, como nós sabemos, é o primeiro fuso do Brasil, que é o fuso -2, está aqui. E, em compensação, Mato Grosso do Sul é o fuso -4, -2, -3, -4. Tendo aqui, se eu tivesse uma caneta agora, já ia começar a riscar. Então, colocaria -2, -3, -4. Nesse caso, saiu às 7 horas da manhã de Fernando de Noronha, com destino a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para uma reunião, e sabendo que a viagem teve duração de 6 horas e meia, assinala a alternativa que apresenta corretamente o horário local. Veja aqui o detalhe. Quando vai se colocar sobre questão de fuso horário, comentam muito sobre o horário local. O horário local é o horário onde você vai chegar, o seu destino. O horário local é onde está o seu destino. Saindo daqui, 7 horas da manhã, vamos ver, meu destino será Campo Grande. Aqui são 7 horas da manhã, aqui será 6, aqui será 5 horas. Então aqui será 7 da manhã, aqui será 6 e aqui 5 horas. Se a duração da viagem foi 6 horas e meia, é só você pegar 5 horas mais 6 horas e meia, vai dar 11 horas e 30 minutos. Agora, se a gente imaginasse de outra forma, que seria o modo errado. Aqui 7 horas mais 6 horas e meia, seria essa aqui a resposta. Então a gente estaria totalmente equivocado. Então, para perder esse equívoco, é você tentar ver essa maneira aqui. Começa a arriscar, ó, 7, 6, 5. Então 5 mais 6 horas e meia seria, no nosso caso aqui, 11 horas e 30 minutos. Então, essa foi a nossa aula de fusos horários. Qualquer dúvida pode postar aí, talvez eu possa comentar nos próximos vídeos. E não deixe de revisar,
Não deixe de responder questões. Quanto mais questões a gente responder, mais craque, mais fera nós ficaremos nas questões, mais rápido responderemos e ganharem, como diz alguns professores, vamos ganhar calo de tanto responder questão, porque isso vai nos auxiliar muito no dia lá do Enem. Então, tchau, até a próxima aula e fiquem todos com Deus.